Graça e paz, meus queridos irmãos, né? Com muita alegria que nós estamos aqui transmitindo hoje o culto dos jovens, a palavra dos jovens, para que você seja edificado. Alguns sábados atrás, né, no mês de fevereiro, nós tivemos na nossa última rede, Deus colocou o desejo no meu coração de que no mês de março nós faríamos algo diferente, de que nós estaríamos nos reunindo todos os sábados, estaríamos fazendo culto todos os sábados, um momento de adoração, de edificação da palavra. E Deus trouxe uma palavra no meu coração sobre intensidade. E sábado passado, quando nós não pudemos nos reunir, já por causa do coronavírus, dessa pandemia que está assustando todo mundo, nós não pudemos nos reunir presencialmente e eu fiquei pensativo, Senhor. O Senhor me falou no mês de fevereiro sobre intensidade e no mês de março nós estamos em casa. Que intensidade é essa que o Senhor está querendo trazer para nós? E essa intensidade, querido, foi do tempo a sós com Deus. Nunca tivemos tanto tempo, né? Principalmente à noite, quando nós estamos bem atarefados com as coisas da igreja ou cansados do dia a dia. Hoje nós estamos tendo assim tempo de termos mais tempo a sós com Deus, de termos mais intimidade com o Senhor, de ouvirmos aquilo que Ele tem para nós. Então, o mês de março continua sendo um mês intenso para nós. Deus está querendo nos chamar à intensidade. Né? Existe algo que o governo aqui da terra não pode tirar de nós. Ele tirou de nós o ajuntamento, a aglomeração, né? A recomendação foi essa e nós respeitamos. Mas tem uma coisa que o governo dessa terra não pode tirar, que é a aglomeração entre o ajuntamento entre a minha pessoa e a pessoa do Espírito Santo. É quando eu entro no meu quarto, fecho a porta. Jesus vai dizer isso lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, onde ele diz que entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então esse ajuntamento nenhum homem pode nos impedir. Essa reunião entre a igreja e o Senhor da igreja, ninguém pode tirar. Então que nesse tempo, nesse mês, nesses dias que nós estamos em casa, que você possa fazer isso. Né? Quando voltarmos a nos reunir, que possamos também ser mais intensos na nossa reunião, no nosso ajuntamento, possamos ser intensos naquilo que vivemos em Deus. Que esse tempo, querido, seja um tempo de nós entendermos aquilo que Deus está fazendo. Deus está querendo nos tirar do comodismo, está querendo falar pessoalmente. Aonde talvez você não tenha um pastor do lado, você não está recebendo uma visita de um irmão, você não está indo na sua célula, não está indo na igreja, mas você tem a presença do Espírito Santo. E isso que importa. Então eu gostaria de convidar você nesse tempo a estar tirando um tempo de qualidade com Deus, de leitura da Bíblia, de ouvir o que o Espírito Santo tem para você. E com certeza, querido, você vai se surpreender com o que Ele vai dizer a teu respeito e com o que Ele vai revelar ao seu coração. Muitos pais se converterão o seu coração aos filhos e os filhos se converterão aos pais, como diz a profecia em Malaquias. Então que esse tempo, querido, seja um tempo de nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. E eu gostaria de deixar uma palavra no seu coração bem simples e bem rápido, né? Que você guarde isso. Depois, se você quiser compartilhar, né, no nosso canal do YouTube também, você pode se inscrever. Então, querido, você pode trazer essa palavra no seu coração porque é uma palavra viva. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra ela é viva e eficaz. Viva porque ela produz vida e eficaz porque ela tem uma função na nossa vida. Então, querido, nesse momento que você abre o seu coração para a palavra, ela se encontra lá em Romanos 5, versículo 17, que diz assim: se pelo pecado de um só homem, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse texto, há uns 2 anos atrás, falou muito forte ao meu coração.
O livro de Romanos tem esse poder, toda a Bíblia tem esse poder, mas o livro de Romanos a gente vê os testemunhos de muitas pessoas, de muitos homens de Deus que foram impactados pelo livro de Romanos, pela carta de Romanos. A epístola de Romanos, ela vai dizer sobre o justo viver pela fé. Martinho Lutero se converteu lendo isso. Agostinho também leu esse texto, leu a carta de Romanos e se converteu. Teve um encontro com a verdade. Mais tarde ele foi canonizado, virou um santo católico, coisa que ele nunca desejou na sua vida, porque foi um grande homem de Deus. E a carta de Romanos nos transmite isso, transmite o que o justo é. Paulo começa falando sobre os efeitos do pecado, sobre as consequências do pecado, sobre a consequência do que Adão fez. E a Bíblia diz que pela desobediência de Adão, a morte reinou. Paulo vai continuar dizendo no capítulo 5 de Romanos que pela desobediência de Adão, a condenação veio ao mundo. A condenação veio ao homem. O juízo de Deus veio sobre o homem. Mas Paulo vai dizer sobre a redenção. Se pelo pecado de Adão veio a morte, pelo ato de justiça de Jesus Cristo veio a vida. E Paulo ele vai dizer sobre aqueles que recebem esse dom, que recebem isso. Então é necessário receber como herança e pela fé o que Jesus fez. Nunca nesses dias nós precisamos trazer essa verdade no nosso coração. Nunca esteve tão latente isso em nós, tão carente. Estamos carentes, querido, da nossa identidade. A Bíblia diz, Jesus disse que nos últimos tempos os homens desmaiarão de medo. Porque o medo transmite isso. O medo traz isso, querido. O medo traz no nosso coração, ele abaixa até a imunidade da nossa vida. Que não possamos ter medo hoje, que não possamos ser vencidos pelo medo. Eu creio que o maior vírus que o homem está sofrendo hoje não é o Covid-19, mas o maior vírus que o homem hoje está sofrendo se chama medo. Medo por não conhecer a sua identidade em Cristo. Medo por não entender aquilo que Cristo fez. Até recebeu Jesus no seu coração, até recebeu a palavra da verdade, até creu em Jesus. Mas a sua fé, querido, não leva ele a desfrutar da nova identidade. A sua fé não leva a desfrutar. E por isso que eu gostaria de colocar um tema nessa mensagem, reinando em vida. Nós reinaremos em vida através da fé em Jesus Cristo. Paulo ele vai dizer assim, aqueles que recebem, muito mais os que recebem. Primeiro, a abundância da graça. Abundância da graça, querido. Graça fala do favor imerecido de Deus. Mas tem algo que a graça fala muito forte ao meu coração, que também é o agir de Deus na minha vida. Graça, ela se manifestou salvadora. Mas a graça também ela nos ensina. Ela nos educa a rejeitar as paixões, a rejeitar as coisas que nos deixa fora ou longe de Deus, que traz algo no nosso coração muito pesado. Ela nos ensina a rejeitar isso. Tito, capítulo 2, vai dizer isso. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela que nos ensina a renunciar em impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesse momento. Nesse momento, querido, eu gostaria de deixar isso no seu coração. Que você possa viver a abundância da graça sobre a sua vida, sobre a sua casa. A abundância da graça é o agir de Deus na nossa vida. Primeiro, ela nos ensina a rejeitar. Segundo, ela nos ensina a viver de maneira sensata, santa e justa nesse mundo tão terrível, querido, tão governado pelas hostes do mal. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, mas é a graça de Deus. Por isso que eu falo que ela é o agir de Deus na minha vida. A graça de Deus não só me levou à salvação, mas ela me leva também a uma educação. Ela que me educa, ela que me ensina
a viver. Ela que me ensina como me comportar no meu trabalho. Ela que me ensina a se comportar como um pai de família. Ela que me ensina a ser um cristão lá fora. Ela que me ensina. Por isso, querido, não feche as portas da graça de Deus agir na sua vida. Não pare, não deixe, querido. Não interrompa o agir do Senhor no seu coração. Não pense assim, eu nasci assim. Eu nasci assim e nunca vou mudar. Que você está colocando no seu coração. Espírito Santo, o Senhor está aqui, mas não interfere em nada. O Senhor pode até morar na minha vida, mas o Senhor não interfere em nada, porque as decisões eu tomo. E não é desse jeito, querido. A graça de Deus, ela transforma o pecador. Por isso que Paulo vai dizer, aqueles que recebem a abundância da graça. A abundância da graça, querido, e Paulo vai dizer em outra carta, ele vai dizer sobre graça sobre graça. Graça sobre graça. O que nós precisamos nesses tempos é graça sobre graça. Quando falamos de graça sobre graça, querido, falamos de... É como se fosse uma onda vindo, logo vem outra onda. É isso que nós precisamos. De uma graça de Deus sobre nós. Nunca na igreja, ou pelo menos como o tempo que eu tenho de vida, eu nunca vi, querido, tantas pessoas assim... terem tanta falta da sua identidade. Quando eu falo isso, querido, eu falo dos cristãos. Os cristãos precisam entender a sua identidade, precisam entender a sua herança em Cristo. Eu estava lendo essa semana um artigo que fala de uma mulher que quando ela faleceu, ela deixou um espólio de 100 milhões de dólares. Isso foi nos anos de 1916, 17, nos Estados Unidos. Só que eles fizeram um artigo sobre essa mulher e publicaram num jornal. Essa mulher, ela ficou conhecida como a mulher mais sovina da América. Né? Traduzindo a palavra sovina, é a palavra no popular, mão de vaca. É a pessoa mais avarenta que tem. Por quê? Porque aquela mulher tinha uma grande propriedade, ela tinha grande montante de dinheiro, mas aquela mulher vivia como miserável. Conta a história que ela comia mingau de aveia frio para não gastar gás de cozinha. Conta que ela deixou o filho amputar a sua perna para não ter que gastar com o médico. Sabe o que é isso? Muitos cristãos vivem dessa maneira. Tem uma grande herança, uma grande riqueza em Cristo, mas não usufrui dela. Essa riqueza se chama graça de Deus. Hoje eu posso me achegar diante do trono da graça, a fim de receber dele misericórdia. Você tem uma herança em Cristo, crente. Essa graça, ela se manifesta em você. Não deixe de viver, não deixe, querido, de declarar a palavra de Deus na sua boca, porque quando ela está na sua boca e no seu coração, ela transmite vida. Ela transmite vida. Então, querido, é tempo de nós nos levantarmos e vivermos essa graça. Vivermos aquilo que Cristo nos deu. Se pelo pecado de um homem reinou a morte, pela obediência de Jesus reinou a vida. Reinou a vida. Então, querido, da tua boca tem que sair palavras de vida. Palavras, querido, que transmite vida. Num mundo que está um caos, transmita a vida. Transmita aquilo que Cristo colocou em você. Nós fomos chamados para vivermos isso. Nós fomos chamados para viver essa graça. E Paulo vai dizer também, aqueles que recebem de Deus a abundância da graça e o dom da justiça. Essa é a segunda coisa que Paulo vai falar. Dom da justiça. Algumas traduções vai dizer a dádiva da justiça. Querido, você é justo. A justificação pela fé, ela tem que funcionar na sua vida. Você é justo. Existem alguns presentes para o justo. Primeiro, Romanos 5 diz que o justo, pela justificação da fé, nós temos paz com Deus. Então você tem um presente, paz. Ninguém no mundo lá fora tem paz. A igreja tem paz, porque o justo tem paz. O justo recebeu isso de Deus. Isso é através daquilo que Cristo fez. Ele tem paz. O segundo presente que o justo tem, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. A tua oração, ela é poderosa.
A tua oração, quando você dobra os seus joelhos, ou quando você de pé mesmo, curva o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso. Querida, ela é poderosa e ela é eficaz. Nada mais é poderoso e eficaz do que a oração de um justo. Oração, querida, é um presente que Deus nos deu. Que Deus nos deu para que nesse mundo nós possamos exercer isso. Jesus orou, os apóstolos tiveram uma vida de oração. Nós precisamos disso também, querido. Nos curvar diante do Senhor. Parar tudo que nós estamos fazendo. Como eu falei no começo. E nós temos esse poder, querido, em nossas mãos, em nossa vida, que é o poder da oração. Que é o poder dos joelhos que se dobram. Que é o poder dos corações que se curvam diante de Deus. Esse é o presente que nós temos. Então, querido, viva isso. Viva isso pela graça. Viva isso pela justiça que está na sua vida. E a Bíblia diz que reinaremos em vida. A palavra reinar aqui quer dizer que nós julgaremos. Que nós estaremos, é como se nós estivéssemos diante de um tribunal. Não para ser julgado, mas para julgar. Então, querido, você pode julgar toda situação que é contrária à palavra de Deus na sua vida. Porque isso é herança de Jesus. Nenhuma palavra contrária chegará à sua vida. Nenhuma praga chegará à sua casa. Então não tenha medo. Se levante em fé, querido, e comece a reinar em vida. Você foi destinado a reinar. Você foi destinado. E Deus quer que você reine. Não sobre pessoas. Não julgar pessoas. Não dominar pessoas. Não é isso. Não é sobre pessoas que nós dominamos. Nós dominamos primeiramente sobre potestades, sobre principados que querem trazer morte, querem trazer medo, que querem trazer destruição na nossa nação e no mundo. Nós podemos, como igreja, dominá-los por causa da autoridade de Cristo Jesus. E nós também podemos dominar circunstâncias. Nós podemos dizer ao vento, vento, aquieta-te, mar, aquieta-te, porque está sobre nós, querido, essa unção que Jesus nos deu. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós fazemos aquilo que o cabeça nos ordena. Querido, eu gostaria de orar por você e de deixar essa palavra no seu coração, de que você tem a abundância da graça e o dom da justiça. Sua identidade está concretizada na obra da cruz. Olhe para Jesus. Nesses dias, olhe para o autor e consumador da tua fé. Olhe para Ele. Fique firme naquilo que Ele tem. Fique firme naquilo que o Senhor propôs para a sua vida. Falamos de propósito. Estamos falando de propósito. Terminamos quinta-feira 12 cultos falando sobre propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E o propósito é que você reine. É que você saia da mediocridade, querida. E comece a tomar posse daquilo que Cristo fez por você. Daquilo que Ele fez. A Bíblia, como eu disse, a graça de Deus nos educa, nos salva, nos educa, mas só que ela nos ensina a viver de maneira justa, de maneira sensata, de maneira santa. Ela nos ensina a viver, querido. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Eu gostaria de orar, eu gostaria de trazer essa palavra, querido, de confirmar essa palavra através de uma oração, através que essa palavra entre no seu coração, entre na sua vida, que ela encontre paz, querido, que traz paz ao seu coração, que o seu coração nesse momento que talvez está aflito financeiramente, querido, talvez você esteja aflito, o que será de mim no amanhã, o que será do meu emprego, ou o que será das notícias, querido, se esvazie de notícias, se esvazie das más notícias, traz somente, querido, a sua identidade em Cristo. Comece a reafirmar: Senhor, eu sou aquilo que o Senhor fez naquela cruz. O Senhor me tornou justo, o Senhor me tornou santo, o Senhor quer que eu reine, então eu vou reinar sobre circunstâncias nesse momento. Eu vou reinar, querido. Essa é a palavra que Deus tem trazido. Eu gostaria que você fechasse teus olhos, aí onde você está na tua casa, né, junto com a sua família. Hoje, sábado à noite, querido,
esse vídeo está chegando a você, que você possa descansar de toda essa semana que passou, essa semana atribulada, e eu profetizo vida sobre a sua vida. Eu profetizo a paz do Senhor. Feche teus olhos aí. Pai, eu quero, Senhor Deus, orar por aqueles que estão me ouvindo, por aqueles que estão nos seus lares, Senhor Deus, e eu quero profetizar a vida do Senhor. Quero profetizar paz em meio ao caos. Assim como o Senhor repreendeu a tempestade, o Senhor tem poder e autoridade sobre tudo, Pai, sobre tudo que estamos vivendo. E essa autoridade o Senhor conferiu à igreja. O Senhor compartilhou com a igreja. E nós, Senhor Deus, tomamos posse. E nós declaramos, Senhor Deus, que o Brasil, nós declaramos, Senhor Deus, que as nações são governadas pelo Senhor Jesus. Nós declaramos a paz do Senhor. Nós declaramos, Senhor Deus, a cura do Senhor sobre a nossa nação. Nós declaramos, Senhor Deus, que a nossa nação que está tão dividida, que ela seja unida, Senhor Deus, pelo Teu Espírito. Porque é isso que Jesus veio trazer, Senhor Deus, a união das pessoas. O Senhor, Pai, não veio trazer um maior do que o outro, mas o Senhor veio nos ensinar que todos nós em Cristo somos iguais. Então, por isso, une o nosso país num propósito. Tira toda a divisão, Senhor Deus, toda a contenda, Senhor Deus, que o diabo tenta lançar no arraial dos Teus filhos, ó Pai, trazendo medo, trazendo dúvida, trazendo incredulidade, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, do nosso meio a desconfiança e nos traz, Senhor Deus, a Tua identidade, a identidade de filho do Senhor. Que nesse momento, Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai, encontre, Senhor Deus, paz em nosso coração e que possamos ser edificados por ela. Em o nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe você. Logo, logo estaremos reunidos. E você, jovem que faz parte da nossa comunidade apostólica Jesus Pão da Vida, logo, logo nós vamos estar reunindo. Fique atento aí às redes sociais, né? Quando nós tivermos alguma coisa a comunicar a vocês, algum aviso a comunicar a vocês, nós vamos pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Fique atento aí, querido. Eu gostaria que você participasse junto com a gente. Participasse das redes dos jovens, participasse dos cultos, quando nós começarmos a voltar os cultos, querido. Que você não fique em casa. Querido. É hora de nós sermos intensos. Hoje, Deus preparou um tempo para nós ficarmos em casa. Sermos intensos na nossa família. Mas quando voltarmos, querido, vamos ser intensos na nossa união, na nossa comunhão uns com os outros. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz dele esteja no seu lar, que a paz dele esteja no seu coração, em o nome de Jesus. Amém e amém.